Você sofreu acidente de trabalho, tem doença relacionada com o trabalho, ou está passando por alguma das situações que a lei equipara ao acidente de trabalho? Isso pode te dar direito ao auxílio-doença acidentário. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as principais questões relacionadas a esse benefício. Auxílio-doença acidentário é o benefício pago mensalmente pelo INSS para o trabalhador que está afastado do serviço por algum motivo relacionado ao trabalho. É o caso do acidente de trabalho, é o caso da doença ocupacional, doença do trabalho, é o caso de outras situações que a lei atribui os mesmos efeitos que o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que acontece quando o empregado está em serviço e sofre uma ocorrência, como por exemplo um choque elétrico, o trabalhador que lida com energia elétrica sofre um choque, o motoboy está fazendo uma entrega e sofre um acidente de moto. Esses são acidentes de trabalho típicos e dão direito ao auxílio-doença acidentário. Outras situações também, por exemplo, a doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela que surge ou é agravada pelo trabalho ou condições de seu desempenho. Por exemplo, trabalhador de digitação, ou que faz muitos gestos repetitivos, e aí tem tendinite, síndrome do túnel do carpo, outros tipos de LER, lesão por esforços repetitivos. Essas são doenças do trabalho. Outras situações também, a lei atribui os mesmos efeitos que o acidente de trabalho. É o caso do acidente de trajeto, que é aquele que acontece quando o empregado está indo ou voltando do serviço. Se ele sofrer um acidente nessas situações e esse acidente gerar uma incapacidade para o serviço, ele também pode ter direito ao auxílio-doença acidentário. Esse benefício é muito importante porque assegura ao trabalhador uma série de direitos que não são devidos no afastamento por auxílio-doença normal, sem relação com o trabalho. Esses benefícios e direitos são, em primeiro lugar, o recolhimento de fundo de garantia pela empresa, pelo empregador, como se o trabalhador estivesse trabalhando normalmente durante todo o período de afastamento. Além disso, quando o trabalhador retornar, ele tiver alta do INSS, ele vai ter estabilidade de 12 meses e não pode ser mandado embora nesse período, salvo no caso de justa causa. Esses direitos, recolhimento de fundo e estabilidade de 12 meses, não existem na volta do auxílio-doença normal, sem relação com o trabalho. Tem direito a esse benefício o segurado do INSS, empregado, seja ele urbano, rural ou doméstico. E uma coisa muito importante, não tem carência, não tem um tempo mínimo de contribuição para o INSS para que ele tenha o direito ao auxílio-doença acidentário. Para pedir esse benefício, o trabalhador tem que ter um laudo, atestado, exames médicos que comprovem que ele tem a incapacidade, que indiquem qual é a doença, né, o motivo da incapacidade, o CID, né, que é um código da doença, o tempo de afastamento também, e o ideal é que tenha a comunicação de acidentes de trabalho, a CAT. Com esses documentos, o empregador ele pode pedir o afastamento do trabalhador pelo INSS ou o próprio trabalhador pode pedir ligando para a central do INSS, número 135, ou mesmo pela internet. Eu estou deixando o link aí para o site aqui na descrição desse vídeo. Bom, e quando o trabalhador preenche todas essas condições, mas o INSS não concede, ele nega o auxílio-doença acidentário. Nessa situação, o trabalhador pode entrar com um recurso administrativo ou com uma medida judicial. Para a medida judicial, ele vai precisar da orientação e da ação de um advogado de sua confiança. Para as medidas administrativas, a orientação também pode ser positiva. Uma outra situação que também acontece é o INSS conceder o auxílio-doença normal, não o acidentário. Nessa situação também o trabalhador pode tomar uma série de medidas. Ele pode pedir administrativamente a conversão do benefício ou entrar com ação para que a conversão ocorra e ele seja transformado em auxílio-doença acidentário. Por que isso é interessante? Exatamente porque garante aqueles benefícios, aqueles direitos trabalhistas que eu mencionei no início. Recolhimento de fundos de garantia durante o afastamento e a estabilidade quando o trabalhador tiver alta. Aliás, o trabalhador tem alta e a empresa não deixa ele voltar, ele tem que entrar com uma ação judicial pedindo o retorno ao serviço, ainda que em funções compatíveis com sua condição de saúde. Uma outra coisa que a gente vê acontecer também na prática,
a empresa não respeitar o período de estabilidade e mandar embora o trabalhador. Ele também precisa entrar com uma medida judicial, uma ação pedindo uma espécie de liminar para retornar logo ao serviço e assegurar os salários desde a alta, desde o término do benefício do INSS até o retorno. Se você ficou com alguma dúvida, envia para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo e eu respondo. Deixe os seus comentários, deixe o seu like e se você quiser ver outros vídeos sobre temas como esse, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.